Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa segunda aula sobre polígonos. Hoje nós vamos ver polígonos regulares e polígonos não regulares. Vamos fazer algumas atividades também referente a esse conteúdo, então eu vou pedir para vocês pegarem ali na página 426 para a gente dar continuidade a essa aula. Então aqui na página 426 nós vamos ver polígonos regulares e não regulares. Então aqui diz o seguinte, observe a imagem ao lado. O recipiente de vidro no qual a pequena planta foi colocada tem o formato de um poliedro. Esse poliedro é um dodecaedro, cujas faces são 12 pentágonos idênticos entre si, com todos os lados de mesma medida e todos os ângulos internos também com medidas iguais. Assim, esses pentágonos são polígonos regulares, cuja definição apresentamos a seguir. Então, vamos ver aqui o que são polígonos regulares. Polígonos regulares são aqueles que possuem todos os lados com medidas iguais e todos os ângulos internos com medidas iguais. Então, aqui, ó, vamos grifar ali o que são polígonos regulares, ok? Então, todos os polígonos, então, que possuem lados iguais, lados com a mesma medida e ângulos internos também com medidas iguais, são chamados de polígonos regulares. Por exemplo, aqui nesse arranjo, ali no textinho está dizendo que ele é formado por pentágonos regulares. Isso significa que a medida dessa aresta aqui do pentágono é igual à medida dessa, que é igual a essa, que é igual a essa, que é igual a essa. Então, quer dizer, todas as arestas têm medidas iguais. Vamos supor que elas meçam 5 centímetros. Então, aqui mediria 5 centímetros, aqui também, aqui também, aqui também e aqui também. E também todos os ângulos com a mesma medida. Então, esse ângulo aqui, este, ou seja, os 5 ângulos também têm medidas iguais. E isso é a definição de polígonos regulares. Então, aqui na sequência, nós temos o triângulo ABCD, que é esse triângulo aqui, né? E o hexágono DEFGHI, que é esse hexágono aqui. Eles são exemplos de polígonos regulares. Então, percebam, a medida das arestas aqui são iguais, aqui do triângulo, ó, todas medem 3 centímetros, e todos os ângulos internos aqui têm a mesma medida, todos medem 60 graus. A mesma coisa acontece aqui com o hexágono, todos os lados aqui têm medida de 2 centímetros, né? E os ângulos do hexágono medem 120 graus, todos os ângulos têm medidas iguais, então eles são exemplos de polígonos regulares. Agora aqui na sequência, nós temos 2 exemplos de polígonos que não são regulares, gente. Aqui, ó, percebam que nesse caso aqui, as medidas dos lados não são todas iguais, ó, essa medida é igual a essa aqui. Porém, é diferente dessas outras duas aqui. Então, aqui mede 3 centímetros, 3, aqui 2 e aqui 2. Então, se a medida dos lados não são iguais, consequentemente, esse polígono ele não será regular, mesmo que ele tenha ângulos iguais, ângulos internos iguais. Então, aqui, ó, os 4 ângulos medem 90 graus. Mas não basta só os ângulos internos medirem 90 graus. Além dos ângulos internos, eu tenho que ter as medidas aqui do comprimento e da largura tem que ser iguais. A mesma coisa acontece com esse hexágono aqui, ó, o hexágono NOPQRS. Ele tem aqui, ó, os lados deles são iguais, todos medem 2 centímetros, porém os ângulos não são iguais. Eu tenho esses ângulos aqui, ó, 4 ângulos iguais, né? Mas esses aqui são diferentes, ó. Então, nem todos os ângulos têm medidas iguais. Então, ele tem a medida dos lados iguais, mas as dos ângulos não são iguais. Então, ele não é um polígono regular, ok? Então, é isso que a gente precisa
prestar bem atenção. Quando as medidas dos lados são iguais e dos ângulos também, os ângulos internos, o polígono é regular. Agora, não basta ter só os ângulos internos iguais, como nesse caso aqui. Se a medida dos lados não forem iguais, nós não teremos um polígono regular. Vamos lá para os exercícios? Então, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, resolverem esses exercícios aqui e depois, na sequência, que tem a correção para vocês, tá bom? Então, aqui diz o seguinte: cada mosaico desenhado a seguir é formado por polígonos idênticos entre si, a não ser pela cor. Classifique esses polígonos em regulares ou não regulares. Se necessário, utilize a régua e o transferidor para fazer medições. Então, aqui nós temos a letra A. Aqui na letra A, pessoal, vocês vão pegar a régua e vocês vão medir o lado do triângulo. Aqui, aqui e aqui, tá? Vocês já devem ter feito ali. Vocês perceberam que aqui mede 0,9 centímetros. Esse lado aqui mede 1 centímetro, e esse lado aqui também mede 1 centímetro. Então, a medida dos lados do triângulo são diferentes, então, de todos os triângulos aqui, porque eles são figuras idênticas, né? Ou seja, esse triângulo aqui é igual a todos os outros que compõem o mosaico. Se ele tem todos os lados com medidas, não tem todos os lados com medidas iguais, isso significa que esse mosaico é formado por triângulos não regulares, né? Então, vamos escrever aqui, triângulos não regulares. Agora, vamos aqui para a letra B. A letra B, nós temos um mosaico formado por hexágonos. Vocês mediram ali e vocês perceberam que a medida do lado do mosaico é de 0,5 centímetros. De todos os lados aqui, eles medem 0,5 centímetros, todos os lados do mosaico. Então, vocês perceberam que todos os lados têm medidas iguais. Se todos os lados têm medidas iguais, a gente vai ver se todos os ângulos têm medidas iguais também. Então, a gente precisa pegar o transferidor e fazer a medição desses ângulos aqui, certo? Então, a gente vai pegar aqui, ó, o transferidor e vamos colocar aqui para ver quanto que mede esse ângulo aqui. Vocês devem ter feito ali. Então, a medida desse ângulo aqui é de 60 graus, né? 60 graus. E todos os ângulos aqui medem 60 graus. Então, se todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos internos são iguais, quer dizer que esse mosaico é composto por hexágonos regulares, né? Então, nós vamos escrever aqui, hexágonos regulares. Na letra C, nem precisa fazer medição, né? Porque eu já sei, ó, que esse ângulo aqui mede 90, esse aqui mede 90 e que esses aqui não medem 90 graus. Então, ele é formado, esse mosaico, por pentágonos não regulares, né? Não precisa nem fazer medição, é só analisar o mosaico. Então, vamos escrever aqui pentágonos não regulares. Aqui no exercício 2, diz o seguinte: no pentágono sábio, as medidas de todos os ângulos internos em graus são números múltiplos de 5. Usando o transferidor, determine a medida de cada ângulo interno do pentágono sábio. Então, vamos fazer isso. Vamos pegar o transferidor ali e fazer as medições? Gente, vamos começar medindo aqui, então, o ângulo I, ó. Lembrando como é que a gente faz aqui, ó, eu tenho que colocar um dos lados aqui, ó, do ângulo. Eu preciso colocar bem retinho com o zero aqui do transferidor e tenho que ver onde é que vai dar essa outra linha aqui, né? Então, vamos ver aqui, ó. Deu quantos graus aqui? Deu 100 graus, né? Percebam que tá ali 80 e 100, mas como eu sei que esse ângulo é maior do que 90, então eu vou usar a medida de cima, ó, 100 graus. Aí vocês vão ali na apostila de vocês e vocês vão escrever assim, ó, que a medida do ângulo I, com acentinho em cima, é igual a 100 graus, ok? Agora, vamos medir os outros aqui.
Agora, vamos medir o ângulo B, ó. O ângulo B deu 105 graus, né? Agora, eu vou olhar aqui, ó. Eu tô aqui, ó, eu vou olhar essa medida aqui, ó, onde vai dar essa linha aqui, tá? Aqui eu coloco esse segmento aqui reto com o 0 e aqui eu vou ver onde é que vai dar, tá? Então, perceberam ali que deu 105 graus, bem na metade ali entre o 100 e o 110, tá? Então, vocês escrevam ali que a medida do ângulo B é 105 graus. Agora, nós vamos medir o ângulo A. Pra gente medir o ângulo A, a gente vai ter que virar a nossa apostila assim, ó, e aí colocar assim, ó. Aqui, ó. Quantos graus deu? 105 graus também. Então, anotem ali. Agora, vamos medir o ângulo S. Mesma coisa, vamos virar na nossa apostila aqui. Eu quero medir o ângulo S, vou vir aqui e vou colocar o meu transferidor aqui, ó. Deu quantos graus? 100 graus, né? Anotem ali. 100 graus. Agora, o ângulo O, vou girar a minha apostila aqui mais um pouco, ó. E vou colocar aqui o transferidor, ó. Mediu quantos graus aqui? 130 graus o ângulo O, né, ó. 130, bem certinho. Percebam que ali tem o 130 e tem o 50. Só que como esse ângulo é maior do que 90, eu vou utilizar a medida de baixo, ó. Deu bem certinho 130 graus. Agora, vamos para o último ângulo, que é o I. Vou girar minha apostila novamente aqui, ó. E vou colocar aqui, ó, o meu transferidor. E deu quantos graus? Deu 100 graus também, né? Então, o ângulo I também mede 100 graus. Anotem ali. Então, aqui, pessoal, está a medida de todos os ângulos que a gente mediu ali. Anotem ali na apostila de vocês. E agora, diz o seguinte, aqui na letra B. Calcule a soma das medidas de todos os ângulos internos do pentágono sábio. Então, aqui nós vamos pegar todos esses ângulos que a gente encontrou aqui a medida e vamos somar esses ângulos. Então, aqui, ó, vamos somar 100, eu tenho aqui 100, 200, 300, 400, 500, 30 mais 10, 40. Então, deu 540 graus a soma de todos os ângulos internos do pentágono sábio. Aqui na letra C diz o seguinte: sabendo que a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer pentágono convexo resulta sempre em um mesmo valor, calcule a medida de um ângulo interno de um pentágono regular. Então, gente, a soma da medida de qualquer pentágono é sempre igual a 540, tá? E de um pentágono regular também é igual a 540. Então, tá perguntando quanto que mede cada ângulo de um pentágono regular. Vamos ver aqui, ó, aqui nós temos um pentágono regular. E esse pentágono, gente, ele tem todos os lados iguais, né? Então, a medida aqui desse lado aqui, deste e deste são todas iguais, né? Porque ele é regular, certo? E a medida de todos os ângulos também são iguais. Então, quer dizer que esse ângulo aqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, se eu somar o ângulo A mais o ângulo B, mais o ângulo C, mais o ângulo D e mais o ângulo E, a soma de todos esses ângulos vai ser igual a 540 graus. E aí, tá pedindo quanto que mede cada ângulo. Bom, eu sei que o pentágono tem 5 ângulos, né? Então, eu vou fazer 540 dividido por 5. 540 dividido por 5 vai dar 108 graus. Então, isso significa que a medida de um ângulo interno de um pentágono regular é 108 graus. E se eu fizer 108 graus vezes 5, que é a quantidade de ângulos internos,
vai dar 540. Ok, gente? Então, vocês virão aqui na letra C e vão colocar ali que a medida de um ângulo interno de um pentágono regular é igual a 108. Agora que o exercício 3 diz o seguinte: a figura ao lado mostra uma peça com o formato de prisma hexagonal. As faces laterais desse prisma são retangulares, cujos lados medem 5 centímetros e 8 centímetros, e as bases têm todos os ângulos medindo 120 graus. Letra A. Qual é o total de faces da peça com formato de prisma? Então, gente, isso aqui a gente já viu lá no caderno anterior, que se um prisma, ele tem, as bases dele tiverem 6 lados, né, ó, ele vai ter 6 faces laterais, né? Então, porque aqui eu tenho essa face aqui, ó, eu tenho uma face, 2 faces, 3, 4, 5, 6 faces laterais, mais a base aqui e a base que está ali atrás. Então, eu tenho 6, 7, 8 faces. Então, aqui na letra A, nós vamos colocar 8 faces. Então, aqui, gente, a prof fez aqui no GeoGebra um prisma de base hexagonal para a gente conseguir visualizar essas 8 faces. Então, aqui, ó, eu tenho uma das bases aqui, né, em cima. Aqui embaixo, ó, tenho a outra base, então, tenho 1, 2. Aqui, ó, nas faces laterais, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces laterais, ó. Aqui fica bem fácil de a gente visualizar. Então, tem 6 faces laterais e tem 2 bases. Então, 6 mais 2 é 8. Agora aqui a letra B. Classifique cada face da peça em polígono regular ou polígono não regular. Explique seu raciocínio. Então, aqui, pessoal, no enunciado, está dizendo que as faces laterais do prisma, elas são retangulares, né? E elas medem 5 centímetros e 8 centímetros. Aqui já está dizendo que as faces laterais, então, são não regulares, né? Porque vamos supor que aqui meça 8 centímetros e que aqui meça 5 centímetros, né? Então, aqui 5, aqui 8, aqui vai ser 8 e aqui vai ser 5. Então, significa que as faces laterais, elas são polígonos não regulares. Vamos escrever aqui. Agora, gente, vamos analisar as bases. Então, continuando o nosso raciocínio, se essa medida aqui é de 5 centímetros, aqui vai ser 5 centímetros, aqui vai ser 5, 5, 5 e 5 centímetros, tá? E aqui, no enunciado, está dizendo que todos os ângulos medem 120 graus, os ângulos aqui da base. Então, aqui mede 120, 120, 120, 120, 120. Todos os 6 ângulos medem 120 graus. Se todos os 6 ângulos medem 120 graus e todos os lados medem 5 centímetros, isso significa que esse polígono, o polígono da base, é um polígono regular. Vamos escrever aqui. Agora, vamos fazer aqui o teste. Exercício 1 diz o seguinte: no logotipo de uma empresa, a letra N é representada por um polígono. Esse polígono possui, então, quantos lados e quantos vértices esse polígono possui. Então, a gente vai ter que contar aqui, né, ó. Aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele possui 10 lados. E a gente viu que um polígono, quando ele possui 10 lados, ele possui também a mesma quantidade de vértices e de ângulos. Então, vai ser a letra D. Ele possui 10 lados e 10 vértices. Agora aqui o exercício 2. Observe o mosaico a seguir construído com várias cópias de um mesmo polígono. O polígono usado para construir esse mosaico é Então, o que eu tenho que ver aqui, ó? Primeiro, eu quero ver se ele é um hexágono, se ele é um retângulo, se ele é um quadrilátero, né? Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Vamos contar aqui quantos lados ele tem. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu sei que ele é um
hexágono, certo? Se ele é um hexágono, então a letra A e a letra B eu já descarto, né? Porque vai ficar ou a letra C ou a letra D. E agora eu tenho que ver se ele é convexo ou não convexo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar 2 pontinhos aqui, vamos ligar eles. Vou colocar 3 pontinhos e vou ligar esses 3 pontinhos. Ó, esse segmento aqui, esse aqui e esse aqui. Todos os segmentos ficaram dentro do polígono? Não, né, gente? Aqui percebam que esse segmento aqui, ele saiu fora do polígono. Então, ele é um polígono não convexo, né? Então, ele é hexágono e não convexo. Então, vai ser a letra C. Vamos agora para o exercício 3 aqui do teste. Aqui diz o seguinte, considere os 2 polígonos regulares a seguir. Os 2 lados AE e EG dos polígonos estão sobre a reta R. Então, a medida do ângulo DEF, indicada na figura pelo símbolo interrogação, é igual a... Então, aqui, gente, ele tá dando algumas dicas aqui pra gente poder determinar qual que é a medida do ângulo DEF, né? Então, primeiramente, está dizendo que os ângulos aqui, que os segmentos EA ou AE, né? E o segmento EG, eles estão sobre a mesma reta, que nesse caso aqui é a reta R, tá? Aí, ele tá me dando a medida desse ângulo aqui, ó. Eu sei que se eu somar esse ângulo com esse outro aqui, a soma desses 2 ângulos vai ser igual a 180 graus, porque percebam que aqui ele forma um ângulo raso. Então, se ele forma 180 graus e esse pedaço aqui que tá me dando é 120 graus, quanto que falta para 180? 60. Então, a medida desse ângulo aqui é 60 graus. Como ele é um triângulo regular, um polígono regular, todos os ângulos aqui vão medir 60 graus. Então, aqui vai medir 60 graus e aqui também vai medir 60 graus, ok? E a gente já viu que um polígono regular, ele mede 540 graus, a soma dos ângulos internos. Mas vamos supor que eu não lembre desse detalhe. Mas aqui ele está dizendo, ó, que esse pedaço aqui mede 72 e eu sei que se eu somar os 2 ângulos, vai ser igual a 180 graus. Então, se eu pegar 180 graus e eu diminuir esse pedacinho aqui que ele tá me dando, que é de 72, ó, 10 menos 2 sobra 8, aqui ficou 7, 7 menos 7, 0, e aqui vai sobrar 1, então vai dar 108 graus. Então, essa medida aqui é de 108 graus. Como todos os ângulos internos de um polígono regular têm medidas iguais, então quer dizer que essa medida aqui também é de 108 graus. Se essa medida é de 108 graus, se eu pegar esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, mais esse outro aqui, ó, deixa eu salvar aqui. Deixa eu só voltar aqui e tirar aqui, aí eu vou salvar e vou fazer o seguinte, ó. Se eu pegar e eu somar esse ângulo aqui, mais esse outro aqui, mais esse, a soma desses 3 ângulos vai dar 180, né? Porque é um ângulo raso. Então, eu sei que aqui mede 108, que eu já vi, né? Acabei de descobrir ali. Então, eu sei que se eu fizer 108 graus mais 60 graus, que é a medida do ângulo do triângulo aqui, eu vou ter 168 graus. E de 168 graus, quanto que falta para 180? Se eu sei que a soma dos 3 ângulos é 180, é só eu fazer 180 graus menos 168 graus. Isso vai ser igual a 12, né? Vai ser igual a 12 graus. Então, aqui vai ser a letra, vamos ver aqui, letra B, tá? Então, letra B. Ok, pessoal? Agora, vamos lá para a tarefa. Eu vou pedir para vocês fazerem a página 430, o exercício 5, 7 e 8, tá bom? Página 430, exercício 5, 7 e 8. Depois a prof faz um videozinho
com a resolução dessas atividades aqui para vocês. Combinado, gente? Um beijo, até a próxima aula.